O Trilhas da Democracia dá continuidade à série sobre os 45 anos da fundação do Partido dos Trabalhadores, recebendo um dos maiores intelectuais brasileiros, o sociólogo do trabalho, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Ricardo Antunes, que está lançando uma edição especial do livro Sentidos do Trabalho, depois da sua primeira edição, 25 anos atrás, pela editora Boitempo. Em questão, nesse programa de hoje, as metamorfoses da base social e da direção política do Partido dos Trabalhadores e seus rebatimentos sobre o projeto societário do partido. Professor Ricardo Antunes, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Muito obrigado, Marco. É um prazer para mim poder estar nesse debate no Trilhas da Democracia, que vai pela TV 247, tratar de um tema tão importante que diz respeito à esquerda brasileira e à história das lutas da classe trabalhadora do Brasil. Como sempre, participa desse diálogo o assessor jurídico do movimento sindical cultista, o companheiro Normando Rodrigues. Como vai, Normando? Olá, Marco, um prazer revê-lo, um prazer enorme rever o professor Ricardo Antunes, militante importante no cenário intelectual e não só da esquerda brasileira. E já queria inaugurar, Marco, te passando a perna e atravessando uma pergunta rápida. Porque o programa é sobre a história do Partido dos Trabalhadores, o professor Ricardo Antunes tem um acúmulo muito grande na sociologia do trabalho, com trabalhos seminais no tema. E aí a pergunta natural muita gente está querendo que o PT volte à base. E aí, professor, cadê a base? Que base é essa? Onde é que está a base? Porque parece que ela foi embora. Claro. Muito bem. A pergunta não foi combinado isso, né? Ele quis me passar a perna, mas eu vou sempre nessa direção, aberta pelo Normando, mas eu quero recordar um outro livro do Ricardo, que foi lançado em 1988, que é a sua tese de doutorado, que foi publicada em 1988, A Rebeldia do Trabalho. Na verdade, foram dois livros que eu acabava de entrar no curso de História no IFIX, da UFRJ, e dois livros com interpretações distintas sobre as greves de 78, 79 e 80. Né? Dois livros foram fundamentais para essa primeira aproximação em relação àquilo que havia acontecido ali, né? Ali nas greves operárias do ABC Paulista. Um livro da Mineres Maroni, A Estratégia da Recusa. E outro livro, esse que eu acabo de citar, A Rebeldia do Trabalho. E, Ricardo, nele você defende a tese de que a derrota nas greves de 78, 79 e 80 deve-se, abro aspas, à ausência de uma direção política consciente dotada de independência teórica e ideológica, o que impossibilitou a visualização plena da contextualização social e política vigente. Como? E aí me aproximo da pergunta do Normando. Né? Bom, são esses sindicalistas que estavam presentes ali em 78, 79 e 80 que lideraram a fundação do PT, formaram uma boa parte do seu primeiro núcleo dirigente. E o problema que você indicou no livro de 1988, eu vou procurar transplantar para esse nosso debate. Né? Essa questão da falta de ligação política, ela acabou penetrando no PT desde os seus inícios, ou seja, teria sido uma espécie de vício de origem
no Partido dos Trabalhadores, ou isso foi ajustado, né, nos seus primeiros anos de existência? Então, essa primeira parte desse nosso diálogo diz respeito, como o Normando indicou, às bases sociais do partido, que e como essas bases sociais foram dialogando, criando uma direção política. Quer acrescentar alguma coisa, Normando? Não, tranquilo. Por favor, Ricardo, fique à vontade aí para responder a questão. Perfeito, muito bem. Agradeço também a presença do Normando, é um prazer lembrar dessas atividades que já tivemos no passado, não é? E também da sua questão. E a questão é bacana porque a questão do Normando e a tua, Marco, uma remete à origem e me joga para o debate atual, as bases, o passado e as origens, né? Bem, bom, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: as greves de 78, 79 e 80, só para pegar aquele momento excepcional de luta operária do Brasil, elas foram provavelmente o período mais rico de toda a história operária brasileira. Só encontra similitude, talvez, em 1917, com a greve geral em São Paulo, né, e com algumas greves, como a onda grevista que tivemos em 1953 do Brasil. As greves do ABC Paulista foram um marco. Ali é que começou a se gestar um movimento de classe contra a ditadura. Então, é claro, e é muito importante eu dizer isso, todos os comentários críticos que eu fiz daquela minha tese, lá se vão, sei lá, eu defendi essa tese em 86, exatamente, está dando aqui quase 39 anos, não é isso? Eu não estou errando, quase 40 anos, né? Os comentários que eu fiz, né, sempre partindo desse ponto vital, da importância desse movimento. Eu fui a quase todas as assembleias que ocorreram no estado de Vila Euclides, que tornou-se estádio 1º de maio. Pra você ter uma ideia, eu tenho um filho, que hoje é um menino de 40 e tantos anos, e eu me lembro de uma vez que eu e minha então companheira, a mãe dele, eu queria ir à assembleia do ABC Paulista, que era uma assembleia crucial, mas havia o risco da repressão, né? A ditadura ali reprimindo. Então, a gente, com muito receio, o que eu faço? Eu não tinha com quem deixar meu filho e não queria deixar de ir à Assembleia, uma daquelas cruciais, de 1980. E quando nós falamos, vamos para o ABC e esperamos, se a repressão estiver correndo, eu não entro e não vou para a Assembleia. Foi espetacular, e eu vou contar isso só para quebrar o gelo, assim, porque é um fato pitoresco, né? De repente, houve uma ordem da ditadura de não impedir que os operários do ABC entrassem na Vila Euclides. Então, nós entramos e invadimos Vila Euclides e cantávamos uma música: Chora Figueiredo, Figueiredo chora, chora Figueiredo, que chegou a sua hora. O meu filho lembra disso até hoje. Ele tinha um ano e meio, ele chora. Porque hoje ele é um intelectual e militante de esquerda também, né? E ele lembra porque ele chora quando ele lembra, porque ele cantava com a gente, mas ele não sabia o que era aquilo. Chora Figueiredo, Figueiredo chora, chora Figueiredo, que chegou a sua hora. Isso para dizer, como eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu trabalhava muito, eu tentei fazer uma tese entrevistando muita gente, vivendo, tinha uma participação, eu ia às assembleias, como falei, tinha depoimentos coletados, né? Longa entrevista, eu lembro que fizemos um grupo com o Lula, ou seja, foi a partir daí. O que eu quis dizer naquele momento? A ditadura não estava brincando em serviço, a ditadura sabia que o ABC era a luta crucial. Nós tínhamos muitas lutas naquela época, a luta pela anistia e contra as torturas, a luta por uma Assembleia Nacional Constituinte, né, a luta pelas eleições diretas, mas faltava uma densidade de classe, da classe trabalhadora. E essa densidade de classe, porque muitas lutas, anistia, eleição direta, etc., no início era muito uma luta do movimento estudantil, das classes médias antiditatoriais, né? Mas as greves puxaram, trouxeram a combate contra a ditadura para o campo da luta de classes, né? E a minha crítica era no seguinte sentido: para você, um confronto como este, né,
é muito importante que haja uma sintonia muito profunda entre liderança e base. E o Lula tinha uma sintonia excepcional, isso é inegável. Ele tinha, digamos, não só o Lula, mas os outros, especialmente Lula, muita vinculação. Mas havia um problema que se manteve na origem do PT, tá certo? E, de certo sentido, se mantém também até os dias de hoje, com todas as mudanças profundas que o mundo viveu, e o Brasil em particular, nesses de 78 para cá. Qual era o problema? Né? O problema era uma concepção, digamos assim, a ausência de uma concepção socialista dentro do núcleo dirigente do PT dominante. Por que havia essa ausência? Eu já disse aqui que os méritos eram inegáveis, né? Mas, por exemplo, eu me lembro de um debate longo que eu fiz com o Lula, eu e um grupo de pessoas, foi publicado parcialmente. Esse documento eu penso, inclusive, em recuperar, porque foram discussões, nós fizemos 16 horas de entrevista com o Lula, na casa dele, no ABC, e isso só saiu uma matéria de 30 páginas. A entrevista deve estar guardada em algum lugar, eu estou tentando ver se consigo recuperar, não sei se vou conseguir. Mas o Lula tinha uma concepção muito clara de recusa a um projeto socialista, né? Era muito claro, e mais ainda de recusa a uma, digamos assim, a uma apreensão do que seria uma teoria marxista. E isto, para um partido de esquerda, é um problema profundamente difícil e mesmo grave, porque um partido de centro ou um partido social-democrata, ele pode ter uma ideologia difusa, progressista e tal. Agora, um partido de esquerda num país de um capitalismo predador, o capitalismo brasileiro é predador. Nós tivemos séculos e séculos de escravização da classe trabalhadora, e só para ter uma ideia de que país é esse, quando houve a abolição da escravatura, que foi uma luta do movimento negro, não foi uma dádiva da princesa Isabel, a nossa burguesia nascente não incorporou a classe trabalhadora negra, homens e mulheres, no mundo fabril, mas foi buscar o imigrante branco, italiano, espanhol, alemão, etc. Isso mostra a nossa burguesia. Como é que você... E a burguesia... Vocês já viram, Normando e Marco, algum burguês dizer eu topo discutir a propriedade privada? É intocável. Isso é intocável. E eu posso dizer isso, que eu tenho uma entrevista com o Lula, essa que fizemos, né, onde ele recusava a ideia de um projeto ideológico. Ele até dizia, e nisso que ele dizia, ele tinha razão, ele dizia assim, eu quero fundar o PT porque eu não quero um partido comunista como o PCB, porque o Partido Comunista, PCB, é reformista e defende a burguesia. Então, por causa disso, eu sou contra o marxismo. A primeira parte da sua crítica era absolutamente correta. O PCB, naquele momento, tinha uma política de frente ampla, e não só naquele momento, em vários momentos ele assim agiu, uma política de frente ampla, e, num dado momento, o próprio PCB disse a hora de acabar com a greve do ABC, eles não tinham força lá dentro, naturalmente, o PCB tinha sido muito reprimido nos núcleos operários que ele tinha, especialmente na Volkswagen, se bem me recordo, tá certo? Mas, no ABC paulista, digamos, o Lula nasceu no bojo do novo sindicalismo, né? Essa expressão logo foi cunhada, eu fui um dos primeiros a escrever um livro, na verdade foi um livro de entrevistas, chamado Por um Novo Sindicalismo no Brasil, né? E essa denominação pegou. O que essa denominação expressava? Por um lado, o nascimento de um sindicalismo de combate, de classe, espontaneamente muito vigoroso. Um parênteses, uma vez eu levei o Ernest Mandel, que vocês certamente conhecem, eu o levei para conhecer o ABC Paulista, o sindicato, como levei o Steven Mesaros também. Todos os meus amigos do exterior, o Ernest Mandel, não posso dizer que era meu amigo, porque eu o conheci naquele momento, mas era alguém que nós, digamos, tínhamos e ainda temos, ele não vive mais, como sabemos, nenhum dos dois ambos já faleceram, né? Tínhamos muito apreço, né? A primeira coisa que ele perguntou quando estávamos no carro, estava o João Machado, que talvez vocês se recordem, o Mandel perguntou, qual é a sua opinião, Ricardo, sobre o PT? Né? E para o João Machado, porque naquele momento nós tínhamos pequenas diferenças, digamos assim, ou não tão pequenas, enfim, né? A minha relação com o João sempre foi muito boa, há muitos anos que eu não o vejo, né? Então, faltava um núcleo, digamos, que tivesse mais claro, não é?
o que é a luta de classes. E isto supõe uma ideologia de inspiração marxista ou socialista ou anticapitalista, que o PT, naquele momento, em seu núcleo dominante, não tinha, porque esse núcleo dominante, né, que nasceu com o novo sindicalismo, tinha uma certa recusa a um projeto ideológico. Por isso eu diria, né, na tua pergunta, Marco, isso nasceu, foi do início ou se manteve? Se manteve. Porque vocês conhecem bem a história do PT, eu entrei no PT em 83 e saí em 2003. Né? O PT tinha um campo de esquerda, as esquerdas, né? Eram vários grupos de esquerda, e o PT tinha um núcleo chamado, na época, articulação, que era o núcleo dominante, predominantemente, mas não exclusivamente, mas predominantemente de sindicalistas, onde a figura do Lula era a mais expressiva. E o Lula tinha esse papel importante de, digamos assim, ele dava coesão ao conjunto do PT. Todas as alas do PT tinham muita admiração pelo Lula e respeito pela sua liderança. Mas... Ricardo, sim, claro. Deixa eu só abrir um parêntese. Você falou da ausência desse núcleo dirigente de orientação socialista, marxista. O Francisco Verfort, dos anos 80, que viria a ser o secretário-geral do partido, ainda muito engajado na crítica ao populismo, né? Ele que foi um dos, junto a Iane, os dois maiores teóricos, né, e críticos da política populista no Brasil. Verfort não, entre aspas, por favor, Verfort não garantia a presença da reflexão marxista dentro do partido, e depois dele, né, a presença do Dirceu, e trazendo em si quase um estereótipo daqueles militantes do movimento estudantil dos anos 60, 70, que optaram pela luta armada, foram para o exílio, etc., não garantiam sempre entre aspas, esse garantiu, por favor, essa presença socialista, marxista dentro da direção do partido? Marco, você categórico. Verfort, nem de longe, nem longínquamente. Sabe por quê? Porque o Verfort, ele tem todo um estudo crítico sobre o populismo, que não é igual ao Ottaviani. Depois nós podemos... Grosso modo, Ottaviani diz que o populismo é uma política de aliança de classe. O Verfort vem e diz, o populismo, muito resumidamente aqui, né, por causa do nosso tempo, o populismo é uma política de manipulação de classe. O Verfort tinha um verniz marxista, um verniz. Se você pusesse no sol, ele descorava. E o seu fundamento era liberal. Isso eu poderia, num trabalho... nunca, num livro meu, eu disse lá, o populismo no Brasil. Eu acho esse conceito completamente equivocado. E a prova é hoje, Marco. Qualquer intelectual, qualquer jornalista do mundo diz o governo populista do Trump, o governo populista no passado Chaves, o governo populista da Itália, o populismo virou... Vale tudo, sabe por quê? A noção de populismo elimina o sentido de uma dominação de classe. O Otávio Iane era diferente, por isso o Otávio chamava de populismo a política de aliança. Eu conheço bem esse tema porque eu quase fiz uma tese, a minha tese de doutorado, que eu fui fazê-la em 1980 na USP, eu tinha 2 temas. Estudar a classe operária metalúrgica no Brasil, as greves do ABC, ou fazer uma análise crítica da teoria do populismo. Por sorte, eu fui estudar o ABC, que, né, foi aquilo... Era a nossa luta. Era a luta sem desviar o tema, acabou se tornando um conceito que explica inúmeras realidades, procurava explicar inúmeras realidades históricas, desde os Narodniks na Rússia, isso, claro. Até Vargas, Perón, Cárdenas, né? E num determinado momento já não explicava mais nada. Né? Eu lembro de memória de uma matéria na Folha de São Paulo, página 3, é memória aqui, eu posso estar errando alguma coisinha, mas não creio. Tinham 3 artigos no tempo que a Folha punha 3 artigos, acho que eram aos sábados. Quem é o candidato populista no Brasil?
na eleição de 89. Um dizia que o populista era o Collor, o outro dizia que o populista era o Brizola, e o outro dizia que o populista era o Lula. Não dá, não é possível, não são iguais. Não são iguais. É um equívoco, é um conceito equivocado. Fundamentalmente, porque ele usa um verniz marxista, marxiano, mas ele não é denso na política da determinação da classe. Quer dizer, você pegar. Ele tem um traço marxista, mas ele tem também um traço weberiano do carisma. Então, é mais complicado. Agora, é evidente, não vamos discutir aqui a coisa do populismo, mas eu topo, hein, porque eu adoro esse tema. Eu tenho todos os fichamentos aqui, eu li toda a obra do Verfort, está aqui no meu escritório, escrito no papel, deve estar amarelo, o Ottaviani, Hélio Jaguaribe, eu li todos esses autores. Né? Um dia eu ainda vou pegar esse material, outro dia eu mostrei para meu filho, ó, se o dia que teu pai for para o inferno, você pode pegar esse material aí e levar para você. Está tudo anotado aqui. E a prova veio depois. Verfort foi ministro do governo Fernando Henrique e terminou, se não me engano, dirigindo lá o Instituto Hélio Jaguaribe, quer dizer, entende? Então era um verniz. O Verfort tinha uma questão que dava uma aparência de um crítica de esquerda forte. Ele era muito duro muito crítico, duro nesse sentido, crítico contra o PCB. Mas a crítica contra o PCB escondia uma crítica contra a esquerda marxista, entende? Que depois apareceu. Então, eu não diria isso. Dirceu é outra história. Tá certo? Dirceu é um militante que pegou na luta armada, se tornou uma máquina partidária, se especializou nisso. Eu sei que o PT tinha núcleos de esquerda, vários, mas o núcleo dominante ali não é dele. Eu penso que entre o Dirceu e o Lula houve uma aliança, falando muito claramente, né? Minha intuição e pelo que eu estudei desse período e pelo que eu vivi. Tinha um acordo tático. Um cuida disso, outro cuida daquilo. Tá certo? Tanto é que o Dirceu não está com a bola toda no governo atual do Lula, se encontraram, parece que no fim de semana passado, mas mostra que tem diferenças aí que são razoáveis, né? Se não grandes. Tá? Então, não penso que havia um núcleo dominante do PT, sindicalista majoritariamente, e os intelectuais que dele se aproximaram não eram marxistas. Verfort não era, como muitos outros, respeitáveis muitos deles, tá? O Frei Beto, você se lembra que quando ele saiu do PT, ele sempre foi muito amigo do Lula, é muito amigo até hoje. Eu me lembro também de memória, ele escreveu na Folha, eu saí do governo, porque nos 4 anos de governo, alguma coisa assim, em nenhum momento eu vi falar em socialismo, entende? Em nenhum momento eu vi falar em socialismo. E o Frei Beto é muito amigo, é respeitoso, mas é um homem que tem a cabeça própria. O Frei Beto era um homem socialista cristão. Ali eu acho que é uma coisa autêntica. O modo dele era um socialista cristão. Os núcleos marxistas que estavam no PT, que eram muitos, eu, por exemplo, no PT, eu sempre apoiava os grupos marxistas, eu nunca fui ligado a nenhum. Mas tinham vários grupos lá, Alternativa Socialista, não sei o quê, a gente, sempre nos congressos, apoiando os candidatos de esquerda para a presidência do PT, nós apoiávamos. Bom, de lá para cá, Marco, o que se passou? O mundo viveu uma convulsão. Né? Uma convulsão e uma contra-revolução. Neoliberalismo, reestruturação produtiva do capital ilimitada, não para mais, está nos levando a esse inferno, tá certo? Financeirização do capital. Né? E hoje, né, tudo isso junto com o avanço da extrema-direita e do neofascismo. E neste processo, digamos que começa com a fundação do PT em 80, estamos em 2025, na minha análise, só se acentuou o distanciamento do PT com uma proposta que pudesse ser definida como claramente socialista. Por quê? Aí tem a ver com um dos temas que vocês estão nos propondo. O PT, qual era o elemento distintivo crucial do PT, sempre na nossa... Eu não sou, viu, Marco, e quem me conhece sabe, eu nunca me pus como dono da verdade, nada disso. Eu gosto de falar e gosto de aprender e debater. Né? O que eu não me recuso é dar minha opinião. Eu não tenho nenhum interesse na estrutura partidária, eu já tive convites para ser até candidato à vice-presidência da República depois do PSOL, quando me filiei ao PSOL, e nunca aceitei. Eu sou um professor, sou um pesquisador, sou um militante de base, tá certo? E assim é que eu faço a minha vida intelectual e política. Né? O que nós tivemos de lá para cá? Esta convulsão mudou muito profundamente a classe operária. O PT nasceu
muito arraigado fortemente, esta era a sua base espetacular, na classe operária e industrial, em setores muito importantes do sindicalismo e da classe trabalhadora rural, incluindo os setores camponeses, e no funcionalismo público e camadas médias já em processo de relativa proletarização. Então, era um partido da classe trabalhadora. O PT era um partido da classe trabalhadora. Agora, ao longo dos anos, isso é um processo complexo, eu tenho livros que eu tratei disso, como é que chama? A desertificação neoliberal do Brasil, com vários artigos e vários outros, né? Ao longo dos anos, o PT se tornou um partido parlamentar e institucional forte. E aqui, meu caro, para mim tem uma questão crucial. Se eu vou e priorizo a luta institucional, eu perco a base social. Não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil. Na história do século XX, existe algum partido, dos partidos comunistas, dos partidos socialistas europeus ou da América Latina, que conseguiu entrar, ser poderoso na vida institucional, ganhar eleições presidenciais e manter uma base sólida? Não. O que se passou nos primeiros governos do PT? Não vou falar aqui de eventuais pontos positivos, né? Um processo de muitos líderes da luta, mesmo ABC. Eu acho que a grande parte da liderança operária do ABC paulista foi para o parlamento. Sabe o que o Florestan Fernandes disse para a gente uma vez, para mim e para um grupo que o entrevistou muitos anos atrás? Ele diz assim, o parlamento, né? Eu vou dar o meu exemplo, ele falou. Está todo mundo falando A, B, C, D. Quando chega a minha vez, ele se inscreve, ele fala W, ele fala o oposto. Todo mundo para e escuta o Florestan. Ele dá aquela aula dele. Quando ele termina a aula dele e volta para o seguinte, volta ao A, B, C, ninguém o desrespeita, mas é como se ele não tivesse falado nada. Porque o Florestan estava no parlamento para desmontar o parlamento. Ele era um crítico do parlamento. Se eu vou para o parlamento e me torno um grande parlamentar, há parlamentares que saíram da luta armada e se tornaram, né? Eu lembro de alguns deles sempre bonitinhos, de carro, gravata, tudo bacana, legal e tal, que você muda. Um partido de esquerda, eu não sou contra o parlamento, mas tem uma diferença importante, na minha opinião, Marco e Normando. Eu não sou contra, mas um partido de esquerda tem que ser extra-parlamentar e extra-institucional. E o PT abandonou esta ação gradativamente extra-parlamentar, tá certo? Para se tornar um partido institucional, parlamentar e de governo. Estados, municípios, presidência. A maioria das lideranças do PT, de base, foram para o governo, foram para o parlamento. Isso tem consequências no primeiro governo do PT, no segundo, no governo da Dilma, no comecinho do segundo e agora mais ainda. Então, Ricardo, só para... Na semana passada, eu entrevistei Berzoini, Normando não pôde participar, mas eu li uma pergunta do Normando a Berzoini sobre o PED, né? O processo de eleições diretas, né? E na resposta, Berzoini, que foi presidente nacional do PT, afirmou que o PT se tornou um partido burocratizado, né? E que isso acabou distanciando o PT dessa base social que o Normando perguntou agora. E eu acho que você já está respondendo essa pergunta, né? Então, existe o reconhecimento de que a entrada no governo, a institucionalização, né, o foco principal na luta parlamentar, né? E depois se desde a derrota de 2018, né, e do discurso do Mano Brown lá no comício da Lapa, no Rio de Janeiro, né, se levantou essa ideia de que o partido precisa voltar às bases. Eu sei que você ia continuar a tua argumentação, mas eu acho que ia ser um bom ponto de contato em relação à pergunta do Normando. Voltar às bases, mas quais bases são claro, essas? Claro. Veja, na medida em que
a burocratização, só esse comentário, ela é uma expressão aparente de um processo. O fundo disto o meu foco é a vida institucional eleitoral. Tanto é que nós vimos agora nas eleições, as esquerdas pareciam a direita falando. Até o empreendedorismo defenderam, por favor, não é possível, realmente não é. O empreendedorismo que eu estou falando é a proletarização com falsa denominação de empreendedorismo. O que se passou de lá para cá? Essa convulsão, financiarização, reestruturação produtiva, bom, a classe trabalhadora, os polos industriais, a Ford do Brasil, que eu visitei em 1984, 85, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, e visitei sem ter me identificado, porque senão eu não teria entrado. Mas eu entrei porque eu fui com uma amiga que, por uma coisa muito particular, ela foi casada com um ex-gestor da Ford e autorizou a entrar lá, e eu fui também. E foi bacana que eu entrei na Ford, de repente, o cara da Ford acompanhando, mostrando as áreas aqui, e eu entrava na área e o pessoal falava: ô, professor, que legal que você está aqui. O cara do lado, o cara da Ford, falava: pô, esse cara aqui conhece a peãozada conhece o professor, tem alguma coisa estranha aqui. Mas isso a Ford desapareceu. O que nós tivemos de lá para cá? Nós tivemos uma redução do proletariado industrial significativa em várias partes do mundo, Europa, Estados Unidos, de modo estrondosa, em países como o Brasil também, tá certo? Por quê? Porque a China, grosso modo, né, resumindo, a China se tornou a maquinofatura do mundo. A indústria de calçados do Rio Grande do Sul foi montar calçados na China. Se compra calçados na China. Uma vez eu fui para Pequim, para Xangai e Pequim, para a China, a única vez que eu estive na China, e o avião inteiro estava indo para a feira de Xangai. A única ave rara lá era eu, que era professor. Todo mundo perguntava, quando eu falava era professor, o pessoal falava: puxa, professor. Né? Aí eu perguntava para todos: o que vocês estão fazendo? Estou indo para a feira de Xangai. Eu perguntei: mas afinal, o que tem na feira de Xangai? O cara falou: tudo. Eu produzo meias, vou comprar meias lá. O outro produzia cozinha industrial, vou comprar cozinha industrial montada lá. É mais barato fazer na China, depois de pronto, em um mês está entregue. Eu vendo muito mais barato, não contrato trabalhadores aqui e ganho mais. Isso até num par de meia, tá? Segundo o depoimento desses empresários para mim. O que aconteceu? O proletariado industrial ele se retraiu, tá certo? Ele diminuiu. E o proletariado de serviços explodiu. Este que aumentou. Call center, telemarketing, já desde o final dos anos 90, call center, telemarketing chegou a ter um contingente imenso aqui no início dos anos 2000. E, nesse momento, estava começando a explosão ainda pequena, mas irreversível e imensa, mundial, do proletariado de serviços, de plataformas. Hoje, o proletariado de serviços que mais cresce no mundo é o atual CEO da Uber disse a semana passada, 10 dias, que o Brasil é um país crucial para a Uber. São milhões de trabalhadores que a Uber tem no mundo, naquelas condições em que ela não paga direito para ninguém, que está no setor de entrega, né? Sejam motos, como tinha a Uber Eats, em outros países ainda tem, a Uber Automóveis, etc., 99, a Cabify, Deliveroo, Glovo, são muitas empresas. E este proletariado de serviços, o Marco, ele não só, e Normando que fez a questão, ele não só nasceu à margem dos sindicatos, como ele está fora dos sindicatos. Eles são jovens e eles aprenderam, né? Eles estão muito prisioneiros de uma ideologia avassaladora, que o sindicato só tem corrupto, portanto, vai me roubar. A política só tem bandido, então vai me roubar. O partido não dá. E quebrar este processo, tá certo? É um movimento, não são todos entregadores, hein? Eu conheço centenas de entregadores. Dialogo com eles, eu acho que foi um dos primeiros trabalhos aqui no Brasil, se não o primeiro, o privilégio da servidão, o novo proletariado de serviços da era digital, onde eu falei: olha, agora o que está explodindo, e nós temos que entender que... Lembra do velho fim do trabalho? Erraram os europeus. O meu livro Adeus ao Trabalho, só para dizer para vocês, do ano de 2021 e 2022, praticamente, 20 e tantos anos depois, foi publicado na Holanda, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Chegou tardio, mas ainda bem, chegou.
Por quê? Porque a gente dizia não vai acabar a classe trabalhadora, o que ela está se modificando, ela é mais heterogênea, tem cor, brancos, negros, tem raça, portanto, tem gênero, mulheres, homens, LGBTs, tem etnia, imigrantes. E o PT, veja bem, isto vale para os outros partidos, hein? O PSOL está vivendo coisa semelhante, os outros partidos de esquerda brasileiros são, né, o PCdoB tem um perfil um pouco diferente, mas também sentiu isso. O que acontece? Os partidos, na medida em que eles se tornaram mais institucionalizados, eles descolaram a base, e a base agora mudou, meu caro. O proletariado de serviço é majoritário, e eu tenho que dialogar. Foi um erro grave, eu já escrevi muito sobre isso, a proposta que o governo fez do PL 12 sobre os entregadores. Tá? Podemos um dia fazer um programa sobre isso, já disse bastante sobre isso, e não é que eu disse com vontade, eu disse com tristeza. Um erro grave. Trabalhador que entrega produtos em moto, morre mais de 1,1 por dia em São Paulo, se acidentam milhares num ano, tá certo? Não é autônomo. Ele é um proletariado de serviços desprovido de todos os direitos. É criminoso nós termos um novo proletariado que não tem direito nem de receber o pagamento para o caixão do seu defunto. Se ele se acidenta, vocês sabem disso tanto quanto eu, se um motoqueiro se acidenta agora, aí em São Paulo, ele não tem direito nenhum. É inaceitável. Isso não é autônomo. Ah, professor, mas ele trabalha se ele quer. Claro, ele pode morrer de fome. Ele pode não trabalhar e morrer de fome. Normando... Ou ele começa às 8 da manhã, mas ele pode começar às 4 da madrugada ou às 12. É verdade, é a única autonomia que ele tem. Só que ele vai ter que fazer 8, 10, 12, 14, 16 horas para sobreviver. Ele perde a autonomia. E se ele não aceitar, ele é bloqueado. Desculpe, meu caro. Vai lá. Não, eu vou passar a palavra para o Normando, Ricardo, mas antes, deixa eu só exibir aqui, Normando, a capa que eu deixei de mostrar, a capa da edição comemorativa dos 25 anos de lançamento dos Sentidos do Trabalho, que já se encontra em pré-venda, é isso, Ricardo? Já se encontra em pré-venda, né? A editora me disse sim, e tem um apêndice que atualiza as teses dos sentidos, ou seja, tem artigos mais atuais mostrando que, essencialmente, a tese se mantém, a meu juízo, claro. Normando, se você concordar e o Ricardo aceitar o convite, a gente poderia fazer uma série especial, tal qual essa série sobre os 45 anos do PT, sobre as questões que atravessam os sentidos do trabalho. Se vocês concordarem, depois a gente combina isso, uma série... Sim, com certeza. Série do Trilhos. Por favor, Normando. Então, não só concordando, como destacando o quanto é atual, né, e o quanto é oportuno no debate. E no debate agora, que o professor Ricardo estava destacando, eu queria chamar a atenção para algumas identidades. Primeiro, um dado macabro, né, que me veio à mente quando Ricardo Antunes cita os acidentes. O dado é que esses trabalhadores de entrega são os maiores doadores de órgãos, né, da indústria de saúde no Brasil, o que é tétrico, né, e é pouquíssimo divulgado. Macabro mesmo, dado macabro. Mas eu queria falar sobre identidades. Me parece que o distanciamento é tão grande, né, e é tão aguda a crise de identidade, que ficou para mim muito expressa na campanha do 6 por 1. Não só porque ela surgiu fora da estrutura sindical, ou seja, fora da classe trabalhadora organizada, né, através de um menino que se elegeu vereador no Rio de Janeiro em cima dessa proposta, e que foi devidamente encampada, né, laureadamente encampada pela deputada federal Érica Hilton. Mas, mais do que isso, mais do que ter surgido fora da estrutura sindical, foi constatar que a CUT
e as demais centrais sindicais representativas não representam os setores dos trabalhadores que seriam beneficiados pela luta contra a escala 6 por 1. Isso, para mim, é muito grave. E é mais grave ainda, aí falta-me superlativos para expressar, porque o grosso da classe trabalhadora sequer também está representado na luta contra a escala 6 por 1. É uma luta que abrangeria a maioria do setor seletista da classe trabalhadora, né, que é do interesse da maioria dos trabalhadores seletistas, mas que não chega no trabalhador precarizado pelo trabalho em plataformas digitais, que trabalham 7x7, né, invariavelmente. Então, eu vou encomendar ao professor Ricardo um comentário sobre essa crise de identidade, mas colocar uma outra crise de identidade no meio, que aí é bastante nociva às organizações sindicais e à esquerda, de maneira geral. É que o fascismo ele tem recrudescido e se criado, e inclusive no Brasil, com sucesso, na medida em que ele identifica a esquerda com o sistema, né, com a grande ordem do capital. E essa identificação, claro, evidentemente, só é possível porque a esquerda abdicou do seu papel transformador, ainda que dentro dos limites do reformismo, para ser uma gestora do capital. Perfeito. Olha, acho que as tuas duas questões são cruciais. A questão do combate do fim da jornada 6 por 1 é vital. Ela, da última eleição municipal, que foi a mais nefasta dos últimos 40 anos de eleições municipais no Brasil, a direita e a extrema-direita deitaram e rolaram. A única coisa positiva foi a eleição desse jovem, o Rick, lá do PSOL, um menino que vem, digamos, não é da estrutura partidária, e que ele botou a realidade que ele vive. Um trabalhador ou uma trabalhadora do comércio, das plataformas, ele não vê seus filhos. Ele não consegue ver, não tem jornada. Você lembrou bem, 6 por 1 significa trabalhar, digamos assim, 44 horas a 48 horas, né? Durante 5 dias, de segunda a sexta, 8 horas, mais o sábado, 4 horas, que muitas vezes vira mais, viram 48 no comércio, nos restaurantes, bares, hotéis, muitas vezes a coisa vai adiante. Os sindicatos são, via de regra, não todos, muito comprometidos com o empresariado do comércio, da hotelaria, etc. E esta questão é crucial. E é assustadora que os sindicatos não se manifestaram vivamente, o governo calou-se, tá certo? Quando é uma questão que toca na vida cotidiana da classe trabalhadora, em particular neste novo proletariado que não tem mais jornada. Os entregadores é 7x0. Eles trabalham, a maioria esmagadora dos trabalhadores que eu entrevistei de carros, e especialmente de motos, trabalham de sábado a sábado, de domingo a domingo. É um vilipêndio, tá certo? É um vilipêndio. E é uma categoria, Normando, muito heterogênea. Eu já entrevistei ex-operário metalúrgico, eu já entrevistei engenheiro químico, eu já entrevistei veterinário, eu já entrevistei ex-caminhoneiro, eu já entrevistei ex-operário metalúrgico, já entrevistei uma pessoa que era dona de uma pequena empresa metalúrgica na pandemia que estava fechada, então ele pegou o carro dele e foi trabalhar. Como é que você unifica tudo isto numa categoria que a empresa sabe? Essas plataformas, todas elas sabem, é preciso mantê-los individualizados, ter uma comunicação direta com eles. Primeiro, se a CLT vier, você vai ter que pagar. Se a Previdência vier, você vai ter que pagar. E se a CLT vier, a Uber vai embora. Eles falam assim, eles amedrontam. Então, eles são profundamente presos, né? Presos a esse ideário patronal. Então, o cara fala, não quero a CLT, senão vou perder meu emprego. Não vai. A Uber está na Espanha, sofrendo processos e mais processos,
Nós publicamos, depois eu mando para vocês, esse é um livro gratuito, é um projeto de pesquisa que nós temos aqui com o Ministério Público do Trabalho, eu represento a Unicamp, o meu grupo de pesquisa nesse projeto, eu fui convidado para coordenar, foi o primeiro projeto que eu aceitei fazer fora da universidade, porque eu exijo sempre a minha autonomia, tá certo? Eu não abro mão, lutamos contra uma ditadura, e lutamos muito, quase para não ter uma segunda, e não estamos livres dela ainda, como todos sabemos, né? Então, e tem um livro que chama Capitalismo, Trabalho em Plataformas, Regulamentação, Desregulação. Depois eu mando o link para vocês, a Boitempo tem o link, é gratuito, distribuição gratuita. Esse livro não pode ser vendido, ele só foi distribuído gratuitamente para entregadores, juízes, deputados, que vão votar lá o PL, porque eles dizem que não tem lei sobre isso. Tem sim. Ninguém fez esse livro que nós fizemos. Nós pegamos uma pesquisadora europeia, belga, que deu subsídios para a União Europeia. Ela pesquisou todos os países da União Europeia que têm legislação sobre plataforma. Ela não julga, ela não é que nem o professor Carlos Antônio. O professor Carlos Antônio não é nada neutro. Eu digo e boto para quebrar. E eu tenho que estar respaldado no que eu estou falando. Tem que ter condições para defender. E tem que ter dignidade para um dia falar, errei, desculpa, vamos voltar e vamos repensar. Tudo isso eu tenho. Não tem problema nenhum. Neste livro, né, tem legislação, e nós estamos falando de países neoliberais na Europa, que não tem mais nem social-democracia. A social-democracia, que se chama social-democracia, o partido, o New Labour da Inglaterra é mais neoliberal do que o neoliberalismo. Basta citar isso, né, como na França e em todas as outras partes. Mas há legislação. Por que nós não fazemos uma legislação para essa classe trabalhadora? Nada. Por que nós defendemos o empreendedorismo para quem, veja bem, um jovem de 20 anos que compra uma moto ou aluga, compra um carro ou aluga, compra uma bicicleta ou aluga, compra um celular bom, compra uma bag, ele já entra endividado. Então, eu vejo, ele não tem direito, entra endividado, ele não pode ferir a plataforma. Se ele perguntar para a plataforma que direito ele tem, ele é bloqueado. É simples assim, porque ele é, aspas, autônomo. É mentira. Empreendedorismo é outra coisa. Tem o verdadeiro empreendedorismo e o falso. O que é o verdadeiro empreendedorismo? Um pequeno burguês, um homem da pequena burguesia, uma mulher, ou um burguês que tem dinheiro, foi investir para fazer o que eu gosto e ganhar dinheiro. Isso é empreendedor. Quem não tem nada e se endivida, porque se eu me endivido para comprar um carro, a única coisa que eu não quero é ser bloqueado pela empresa plataformizada, então eu estou frito. E quantos que eu já entrevistei que perderam o carro? Perderam a bicicleta? Perderam a moto? Então, é muito grave isto. E veja, quem pega este sofrimento, o único grupo hoje no mundo que diz que é contra o sistema é a extrema-direita nazi-fascista. O Bolsonaro disse, aqui nas eleições de 18, que ele era contra o sistema, enquanto o Haddad dizia que ele ia consertar o sistema, que é inconsertável. Esse sistema é inconsertável. Não adianta, mas vai melhorar. Alguém acha que nós vamos resolver a brutalidade da crise ambiental ilimitada, mantendo o sistema de produção capitalista intocável? É impossível. Nós vamos torrar no passado, alguns anos até, a gente vai dizer, nós vamos torrar até 2050, agora nós vamos torrar antes de 2030. Nós já estamos sendo torrados. Né? A explosão de vírus é por conta das queimadas, por exemplo, uma floresta que está lá há milênios sedimentada, vírus muito fortes estão lá. Vem uma queimada e devasta aquela floresta. Aqueles vírus ultravenenosos que estão lá sedimentados, vivendo ali, entre eles não atacam ninguém. Eles vêm para o mundo das cidades e aí eles entram no corpo humano, aí eles nos devastam. Eu chamei isso de um livro que publiquei durante a pandemia, de Capitalismo Pandêmico. Tem um biólogo, o Rob Wallace, que vem mostrando isso há muito tempo. Não teremos mais sossego no capitalismo, senão uma sucessão de vírus. Como é que a gente enfrenta isso? O fascismo, claro, ele é mistificação mais pura. Mas quem que elegeu o Milei? Foi o proletariado precarizado argentino. Foi o jovem proletário que acredita, o cara vem com uma motosserra e diz que vai romper com o sistema, enquanto aqui na campanha, daqui em São Paulo, na campanha municipal passada, eu vi gente dizendo, eu preciso para entender melhor a coisa do empreendedorismo. Ora, por favor, podia ter lido o Ricardo Antunes e aprender um pouquinho. Desculpe. Ricardo, a propósito, no decorrer das tuas pesquisas, você chegou a sintonizar
as relações estabelecidas entre esse novo proletariado com o avanço da extrema-direita. Existe uma associação entre essa condição nova de classe e uma opção, uma determinada opção política no Brasil. E, em segundo lugar, faltam 10 minutos para a gente encerrar esse programa de hoje. Eu queria fazer uma provocação, que não é uma provocação a você, na verdade, é uma provocação ao discurso da necessidade do retorno às bases. Isso, na verdade, não seria um elemento de retórica, porque, na verdade, é quase como uma ida em busca de uma base social perdida, ou então uma base social que não existe mais. Por favor, Ricardo, nessa reta final. Normando, quer acrescentar alguma coisa? Não, já é problema demais. Obrigado. Vou tentar ser bem breve nas respostas, ainda que elas sejam muito importantes. Assim, a associação com a extrema-direita decorre do fato, primeiro, que a heterogeneidade desta nova classe trabalhadora dos serviços, a sua individualização, ainda que elas tenham as alternativas, nunca esquecer do 1º de julho de 2020, o break dos apps. É um marco na história da classe operária brasileira. O meu primeiro livro, vocês vão lembrar disso, né? Porque não, enfim, talvez, ou foi aquele O que é o Sindicalismo, da antiga coleção brasiliense, lembra? Sim. Aquela coleção, os primeiros... Se eu reescrevesse esse livro, eu ia ter que, em algum momento, dizer a primeira greve histórica, eu dizia lá, a greve histórica do ABC Paulista em 78, eu diria hoje, a primeira greve histórica dos trabalhadores uberizados foi 1º de julho de 2020. Por que existe essa associação, então, de modo breve, Marco? É esta massa difusa, individualizada, onde a extrema-direita radicaliza, entende? Ela radicaliza. Na Inglaterra, olha que interessante, tem um estudo do Calum Kant, que ele, bem resumido aqui, ele diz o seguinte: os trabalhadores motoqueiros brasileiros, tá certo? E mesmo os de táxi, que trabalham lá como uberizados, eles tinham forte tendência bolsonarista nas eleições. Mas quando falavam em lutar por direitos, eles lutavam porque eles lembravam das greves que fizeram no Brasil, entendeu? Então, é muito difuso. Não é assim uma coisa... A direita não ganhou essa categoria. Não, muita gente mudou. Está criada a Aliança Nacional dos Trabalhadores dos entregadores de aplicativos, a chamada Aliança Nacional dos Entregadores de Plataformas. É muito importante essa entidade. Há sindicatos se organizando. O problema é que, é isso que você falou, e a tua segunda parte, não vou conseguir voltar mais para a minha base anterior. Aquela não é mais a mesma. Se eu for fazer uma assembleia na Ford lá para falar do governo Lula hoje, a Ford não existe mais. É simples assim. Eu tenho que, primeiro, entender quem é este operário hoje. Ele é homem, ele é mulher, ele é branco, ele é negro, ele é LGBT, ele é migrante. Primeiro, entender. Segundo, quais são as questões vitais. Veja, o mundo só mudou, Marco e Normando, o mundo só mudou quando algumas questões vitais, as chamadas revoluções, a francesa, por exemplo, a russa, que são diferentes, uma excepcional revolução burguesa, a francesa, a outra uma excepcional revolução popular. Muito bem. Elas só mudaram quando elas tocam as questões vitais. Quais são as questões vitais da esquerda dominante no mundo hoje? A próxima eleição para vereador, a próxima eleição para deputado e a próxima eleição para presidente. E aí ganha-se as eleições e não muda, as mudanças são de pouca significação. Por quê? Porque se eu tenho o aparato institucional, mas se eu não tenho respaldo, quantas vezes o PT chamou, o governo chamou, com força, manifestações populares para pressionar o parlamento a não coagir o Lula? Nenhuma vez, porque a política de conciliação me faz. Eu não toco no seu interesse, você não toca, não sofro impeachment, então vamos fazer as concessões. Está dando essa tragédia, está muito difícil. Nós estamos antevendo que em 2026, né, nós vamos ter uma situação talvez mais difícil do que 2022, até porque, por muitos motivos, né? Primeiro, ninguém é imortal, ninguém é eterno, e nós não temos liderança sendo criada. Então, o voltar à base hoje implica entender qual é o que eu chamo da nova morfologia da classe trabalhadora.
O sindicato, mas o PL do Lula incentivava sindicato. Não se cria sindicato pela cúpula. Esses trabalhadores, eles não vão criar um sindicato pela cúpula. O governo mandou se filiar ao sindicato e tal. Não funciona assim, é outra coisa. Tem entregadores que são autônomos e autogestionários, tem outros que são sindicalizados, tem outros como o Galo, que na origem, hoje não é mais, mas na origem, né, criou um movimento antifascista que depois ele reconheceu que não deu liga com os entregadores. Quer dizer, tem toda uma coisa difusa. O PT, isso vale para o PT, para os PCs, para o PSOL, tá certo? Para não falar dos... Eu viajo a Europa inteira, eu dialogo, né, com várias partes do mundo, meu trabalho, para minha felicidade, chegou em vários países, e não só no mundo ocidental, América Latina, tá certo? Índia e China. Quer dizer, que partidos hoje estão mostrando vitalidade? Quem tem mostrado mais vitalidade são os movimentos sociais. Mas aos movimentos sociais, eles sabem o que é vital para a vida cotidiana, mas lhes falta, por vezes, porque querer demais deles, um projeto de futuro, porque é duro você cuidar da vida cotidiana, ter um projeto de futuro e fazer tudo isso bem. Talvez se a gente tivesse menos hierarquia, movimentos sociais, sindicatos abertos, não pode ser sindicato. Imagina, eu me lembro de um debate no ABC Paulista, de uma vez no ABC Paulista, que fez-se um acordo, celebrou-se a vitória dos trabalhadores, só que a vitória dos trabalhadores garantia nenhuma demissão de trabalhador estável e a demissão de 100 ou de 200, não lembro agora, terceirizado. Isso não é vitória. O terceirizado é parte da classe trabalhadora. Quantos anos os sindicatos, e ainda muitos o são, não representam os terceirizados, que eles acham que é outra coisa. Quer dizer, o sindicato do século XIX teve que se reestruturar inteiro para chegar ao século XX. O sindicato do século XXI tem que ser muito diferente do sindicato do século XX, e não tem feito. Os partidos também não. Os movimentos sociais têm tentado, né? Mas eles sozinhos não dão conta. Veja, por exemplo, o esforço que o MST faz, pagando um preço às vezes caro e difícil, faz para tentar não desmontar, tá certo, aquilo que ele criou ao longo de várias décadas. É um pouco desses desafios, não sei se ajuda a entender. Eu peço que peço que a minha entrevista seja entendida como uma contribuição para o avanço da classe trabalhadora. Pode-se falar o que quiser do professor Ricardo Antunes, eu vou me permitir aqui falar isso, com nenhuma arrogância, né? Pode me criticar, os que são críticos, se eu critico, eu tenho que receber. Mas eu tenho certeza de uma coisa, né? Esses 50 anos eu não fiz outra coisa senão lutar pela defesa da classe trabalhadora. E quando ela é fustigada, seja pela extrema-direita, pela social-democracia ou pela esquerda, o professor Ricardo Antunes vai se colocar contra. Por quê? Porque é um compromisso de vida, né? E é esse compromisso de vida que nos faz estar aqui, e eu espero generosamente que o meu debate ajude. Se eu estiver equivocado em tudo, é assim que a vida é. Às vezes a gente acerta, a gente erra, mas obrigado pelo convite que vocês me fizeram, muito generoso e muito especial, perguntas excepcionais. Daria para ficar o dia inteiro debatendo aqui, mas o mundo digital tem constrangimentos e limitações também, muitas. Normando, você quer fazer os agradecimentos ao professor Ricardo nesse momento final? Sim, gostaria de agradecer, sim. Primeiro, me deu a oportunidade, já fala final do professor Ricardo, de lembrar que esse ano, né, não posso fugir também da minha característica, do meu recorte profissional, esse ano celebraremos em breve mais um aniversário da Convenção 87 da OIT, que prega a liberdade sindical, e me lembro dela, nunca ratificada no Brasil. O Brasil, concretamente, do ponto de vista institucional, nunca teve liberdade sindical. E me lembro da convenção porque o que eu posso subsumir da fala do professor Ricardo sobre os sindicatos e a devida representação da classe trabalhadora é que o sindicato deveria ser sindicato dos trabalhadores, ponto. Sem especificar categoria, trabalhador disso, trabalhador daquilo, etc. O sindicato aberto, o sindicato com consciência de classe, um sindicato integrador da classe trabalhadora. E fico muito, muito feliz de ter entrevistado o professor Ricardo Antunes, sobretudo, e não só pela sua trajetória toda, mas pela sua enfática posição na vida. A vida tem lado, o thriller da democracia costuma convidar pessoas de determinado lado da vida,
e não do outro, e isso o professor Ricardo ensina muito bem com a sua prática e com a sua militância. Muito obrigado por tudo, professor. Obrigado você, meu caro, generoso. Vocês foram muito generosos para comigo. Eu assino embaixo as palavras do Normando. Ricardo, muitíssimo obrigado por essa primeira participação no Trilhas. Vamos dialogar para fazer essa série, organizar essa série sobre os 25 anos dos sentidos do trabalho. E no próximo, abraço, Normando. Abraço, e nós no próximo domingo, encerrando a série sobre os 45 anos de fundação do PT, o programa receberá a senadora do PT de Pernambuco, Tereza Leitão, para falar sobre a presença, o desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores na região Nordeste, que era uma região dominada pelo clientelismo de PFL e Quetais, e que foi decisiva a região Nordeste nas últimas eleições presidenciais. Não percam e até lá. Grande abraço. Ô Marco, diga, Ricardo. Só estamos aqui falando porque o Nordeste, a classe trabalhadora do Nordeste, ensinou a arrogância do Sul, do Sudeste, de que lá há sentido humano e societal. Tomara que eles sejam mais contemplados por um governo que foi eleito e nos permitiu esse debate, porque senão nós não estaríamos aqui, porque estaríamos numa ditadura horrorosa, onde já teríamos certamente nessa altura muitas pessoas mortas, como em 68. Então, minha homenagem aqui à classe trabalhadora, ao povo, essencialmente a classe trabalhadora do Nordeste, que nos tirou da ditadura. Foi isso que aconteceu e a ele nós devemos. Que a nossa companheira do PT honre isto, porque foi muito importante. Obrigado. Bom, eu e Normando assinamos embaixo o que Ricardo acaba de dizer e nós ficamos por aqui. Até o próximo domingo. Um grande abraço a todos e a todas. Um abraço, obrigado.